para Ok, gravar. aqui. Isso. Dá Tudo um bem. ok aí. Tudo bem, Jana? Bem? Bom, vamos lá, gente. Sejam todas muito bem-vindas à mentoria aberta no topo com elas, onde a gente vai trabalhar dependência emocional, culpa, medo, tudo isso junto e misturado, que é o que faz a grande bagunça na nossa vida, que faz com que a gente não tenha relacionamentos saudáveis, não se dê bem muitas vezes com as pessoas, estejamos sempre no meio de briga, desentendimento, faz com que a gente não se sinta bem muitas vezes. Isso tudo está sempre associado à dependência emocional. Mas antes de eu começar a falar sobre a dependência emocional, eu queria começar por algo muito importante que a gente acaba esquecendo. Muitas vezes não é nem por esquecimento, mas porque a gente nem tem o hábito de sonhar, o hábito de colocar no papel os nossos sonhos, as nossas metas e os nossos objetivos. Vocês já devem ter ouvido falar várias vezes que quando a gente não tem uma mira, né? Aonde chegar, aonde eu quero chegar, aonde eu posso chegar, qualquer caminho serve, né? Como já dizia o coelho da Alice nos Países das Maravilhas, qualquer caminho serve, já que a gente não sabe onde quer chegar. Então, tamanha a importância de a gente ter metas, objetivos e sonhos. E as mulheres, em geral, elas têm uma dificuldade muito grande de sonhar. E isso está muito relacionado a baixa autoestima, não ter amor próprio, não confiar em si mesma, então ela não se permite nem ao menos sonhar alto, sonhar grande. Então eu queria que vocês pegassem o papel e a caneta de vocês para que a gente começasse nessa live já tendo um objetivo claro, já tendo algo definido, aonde vocês querem chegar, inclusive onde vocês querem chegar com essa live, que é um primeiro passo que vocês estão dando rumo a uma vida com liberdade emocional, com menos culpa, com menos medo, menos insegurança, uma vida com muito mais, uma vida que a gente possa pegar e dizer que é uma vida que a gente tem orgulho, uma vida onde está em nossas mãos, né? Onde a gente tem controle sobre a nossa vida e não as outras pessoas ao nosso redor. Então eu queria que a princípio vocês colocassem num papel um sonho praticamente impossível, um sonho tão grande que hoje vocês nem pensem na possibilidade de que isso poderia acontecer na vida de vocês ou não. Esse seria como se fosse um sonho de criança. Vou desligar meu WhatsApp aqui, porque não param de me chamar. Como se fosse um sonho de criança. Porque a criança, ela não. Você perguntar para a criança o que que você quer? E ela diz, quero ir para a Lua. Ela não vai pensar em como ela vai para a Lua. Ela quer ir para a Lua e pronto. Então, eu queria que vocês sonhassem como crianças mesmo, colocassem num papel, muito rapidamente, um sonho que vocês tenham, mesmo que hoje esse sonho pareça muito impossível, muito longe da realidade de vocês. Alguém falou aqui que não vai conseguir abrir o áudio ou o vídeo, mas estou escutando, mas não tem o nome dela. Tá bom, tem Tá problema. tudo bem. O importante é que vocês. Daí vocês vão colocando no chat aqui, dando um joinha, para eu saber que vocês já terminaram essa parte do sonho grande, que vocês colocaram o sonho grande de vocês. O meu sonho grande, o da Ana, por exemplo, é que a gente consiga ajudar mais de 1 milhão de mulheres. Esse é um sonho grande, um sonho muito, mas muito longe do que a gente faz hoje, né, Ana? Sim. 1 milhão de mulheres é gente pra caramba. Mas esse é o nosso sonho grande. Se a gente vai conquistar, a gente não sabe. Mas a gente vai em busca disso. E o que vale é a jornada, é o passo a passo, é o que a gente faz para chegar lá. Se a gente chega ou não chega, isso na verdade não importa. O que importa é que a gente está no caminho para chegar lá. Se vamos chegar, se não vamos chegar, a gente não sabe.
mas a gente tem como um sonho grande, um sonho atender e ajudar 1 milhão de mulheres até o fim da nossa vida. A gente sonha como criança, né, Renata? Que criança coloca o número estratosférico, coloca qualquer situação que está muito E não pensa distante no e não como. pensa no como. Está distante, está. Mas a gente começa a planejar como adulto. Né? Então, É. esse é o ponto quando a gente pensa no nosso sonho. Agora eu queria que vocês fizessem o seguinte, que vocês colocassem num papel um sonho que vocês possam concretizar ele num período de 1 ano. Até dezembro de 2025, eu vou comprar minha casa, eu vou dar entrada num apartamento, eu vou ter um relacionamento saudável, né? Eu queria que vocês colocassem no papel agora o que seria possível dentro, lógico que tem que ter a ver com o seu sonho grande, dentro de 1 ano, o que vocês que esteja mais perto da realidade de vocês, o que vocês conseguiriam colocar no papel para que vocês alcancem em 2025, vocês cheguem e alcancem esse objetivo? Nossa, elas estão rápidas, olha. Não é para pensar muito mesmo. O sonho é isso. As nossas metas, nossos objetivos. Depois, dentro da mentoria que eu e a Ana, a gente vai apresentar o final aqui para vocês, que chama Mentoria no Topo com Elas. E a gente ensina todo um planejamento para montar um planejamento pessoal e profissional para que vocês consigam alcançar aquilo tudo que vocês desejam. Mas essa mentoria, ela começa exatamente dessa forma. A gente não teria como ensinar esse planejamento aqui em 1 hora e 15 para vocês, mas começa exatamente assim. Primeiro um sonho grande, aquele sonho que para você está muito distante, depois um sonho para 1 ano, e depois a gente vai separando isso em etapas para que a gente consiga realmente chegar no final de 2025 alcançando aquilo que a gente deseja. Aí, lendo todos os formulários, eu percebi a grande maioria, né, fala sobre relacionamento. Fala sobre a vida financeira, que não está boa, mas o grande desafio de quase todas vocês que preencheram o formulário, e exatamente por isso que eu e a Ana a gente escolheu, para que a gente conseguisse juntar dentro do encontro mulheres com os mesmos desafios, são os relacionamentos amorosos. Com problemas, com separações, com brigas, com ciúmes, e se vocês colocarem como um dos objetivos, né, dentro de um planejamento a gente escolhe três, vocês colocarem ter um parceiro ideal, quer dizer, um parceiro, uma pessoa parceira, companheira, amorosa, é, né, tudo aquilo Oi, que boa você. noite. Casa de Socorro, Viviane, meu nome. Tá, Peraí. desliga, Ana. Eu Dá não para tô É, conseguindo Ana, dá para você desligar desligar no todos os geral. microfones. Como é que É, é, Rê? eu por aqui eu não consigo. Senão vai começar a abrir aqui. Eu não consigo por aqui. Eu não tô conseguindo todos de uma vez. Deixa eu ver se eu Tá. consigo, tá? Então, gente, eu peço só que vocês desliguem o microfone de vocês, quem não tiver com o microfone desligado, porque senão aparece a voz de vocês e o movimento da casa. Bom, então, se vocês forem pensar num parceiro ideal, num companheiro ideal, quais seriam as 10 qualidades? Vocês conseguiriam colocar agora no papel quais são as 10 qualidades que esse companheiro, esse parceiro ideal precisaria ter para que vocês fossem felizes? Precisaria ser o quê? Amoroso, trabalhador? Vocês conseguiriam colocar essas 10 qualidades no papel? Por que que eu falo isso, gente? Porque muitas vezes a gente imagina num companheiro ideal. Lista lá as 10 qualidades. Em primeiro lugar, quando a gente vê o companheiro atual, não tem quase nada daquilo que a gente listou. Em segundo lugar, se você está sozinha, ou acabou de se separar, ou está sozinha há um tempo, e você coloca lá boa noite. de- a lista de É 10. Casa de Socorro, Ai, Viviane, eu meu não nome. consigo. Tô tentando aqui, eu já vai continuando. Eu não tenho. Eu não Se a tenho a gente for. permissão. é,
E se a gente for listar a Ei, qualidade de todas essas pessoas. Ô, Socorro, eu acho que é Socorro que está falando. Fecha seu microfone, por favor. Acho que Do foi. lado tem um microfone, Ana. De cada uma delas tem um microfone. Do lado de cada uma que está participando tem um microfoninho. Você precisa clicar ali, Tá, pode deixar. tá? E daí a gente faz a lista de 10 qualidades que a gente quer que essa pessoa tenha. E não, a gente não para pensar se hoje esse homem dos deuses, com todas as qualidades que você quer, aparecesse na sua frente, te pedisse em casamento. Daria certo com você, como você é hoje? Encaixaria? Você é a tampa da panela desse homem que de repente é um homem ideal para você? Na maioria das vezes, não. Porque a gente é repleta de dependência emocional, de medos, de insegurança. E se aparecesse esse homem ideal na sua frente para casar com você, não duraria muito tempo. Porque a mudança nunca tem que ser no outro, a mudança tem que ser sempre em nós mesmas. Então a gente reclama do nosso relacionamento e diz que não tá bom. é, Peraí, Renata. Peraí. Pronto, tô falando agora, tá? Tá. Aí apareceu esse homem ideal querendo casar com você, não daria certo. Não daria porque você também não tem aquilo que esse homem ideal precisa numa mulher. Por quê? Porque tem muita dependência emocional, medo, insegurança, culpa. É preciso eliminar tudo isso para que você consiga ter um relacionamento saudável e um relacionamento legal. E isso é características suas e não do outro. Por isso que hoje a gente vai falar da dependência emocional, a gente vai falar do medo, a gente vai falar da culpa, da insegurança, que são o que acaba atrapalhando toda a nossa vida, acaba tumultuando a nossa vida e fazendo com que a gente não alcance relacionamentos saudáveis e uma liberdade financeira também, né? A liberdade financeira, ela está conectada com a dependência emocional e eu vou dizer por que no decorrer desse encontro aqui, tá? Então vamos lá. Vamos começar com a dependência emocional. Ana, você quer dizer alguma coisa sobre É, eu sonhos, queria, sobre... eu queria perguntar sobre o sonho, né, que vocês refletissem agora nesse momento, se foi muito difícil colocar o sonho grande no papel, né, que vocês não precisa responder não, é só vocês pensarem sobre isso, né? Como foi colocar o sonho grande sem julgamento? Foi fácil? Não foi. Tem gente balançando a cabeça que não foi. Não foi fácil. Como foi colocar o sonho foi difícil, né? Porque ele parece muito distante da gente, né? Só que se a gente não pensar, se a gente não imaginar, a gente não chega lá, sabe por quê? Porque a gente não se permite. Então, quando a gente fala em sonho grande, a gente tem que imaginar sem culpa, nem desculpa, é aquilo que eu gostaria. O como a gente vai conseguir alcançar quando a gente for vencendo etapas da vida da gente, né? Por isso que é importante colocar o menor, né? Aquele que talvez esteja mais próximo, seja um passo para você chegar no grande, né? Se a gente pegar o nosso exemplo aqui, né, queremos atender 1 milhão de pessoas. Já atendemos várias mulheres, a Jane já foi nossa aluna em outro programa, né? Já atendemos várias, mas estamos longe de 1 milhão ainda, mas a gente está no caminho. É isso que a gente quer que vocês entendam quando a gente fala de se permita sonhar, coloque no papel qual é o seu sonho, porque daqui para frente o que a Renata vai mostrar é por que que a nossa dependência emocional ela empaca, ela impede, ela trava, ela não deixa a gente sair do lugar e muitas vezes ela não deixa a gente permitir que nós somos capazes de chegar lá, né? Então, por isso a importância de vocês refletirem como é difícil pôr o sonho grande, mas talvez o sonho menor ele esteja mais perto do que você imagina.
quando daqui para frente você começar a entender o que essa dependência emocional te bloqueia. Certo, Rê? Pode seguir. É isso. Bom, vamos lá. O que que é a dependência emocional? O que é ser dependente emocional? É quando a gente depende emocionalmente do outro. O que que isso significa? Quando o sentimento do outro, o que o outro sente, o que o outro pensa sobre você, interfere na sua vida, de alguma forma. Então, se o outro te critica, você fica mal. Se você quer tomar uma decisão, você fica preocupado se o outro vai aceitar essa decisão, vai ficar legal com essa decisão ou vai ficar triste. Isso é ser dependente emocional. E na maioria das vezes, não somos só dependentes emocionais dos nossos maridos, cônjuges ou namorado, mas de pai, de mãe, às vezes de irmãos. Todas as vezes que existe uma interferência emocional entre você e uma outra pessoa, isso significa uma dependência emocional. Então vamos imaginar que eu sou uma advogada, né? Eu não sou, mas vamos supor que eu seja uma advogada. E eu fiz advocacia porque o meu pai é um grande advogado e o sonho da vida dele é que eu fosse advogada. Ok. Eu fui, me formei, comecei a trabalhar no escritório dele. Deu 10 anos e eu comecei a ficar muito chateada, percebendo que aquilo não era para mim, que eu não gosto daquela profissão, que eu só fiz para agradar o meu pai. Bom, já começou aí. Você fez para agradar o outro, para que o outro pensasse algo sobre você, certo? Então você foi, daqui 10 anos você cansou e você resolve fazer transição de carreira. E você começa a pensar: nossa, mas o que que meu pai vai falar? Nossa, mas o que que meu pai vai pensar sobre mim? Nossa, mas meu pai vai ficar muito chateado. Nossa, minha mãe, um monte de caraminholas na sua cabeça, preocupado sempre com o sentimento do outro, zero pensando nos seus sentimentos, no que você está sentindo, de que aquela carreira é uma droga, que você não aguenta mais. Você não pensa nisso, você pensa sempre no outro. E você deixa esse sonho de lado. Não vou mais fazer transição de carreira, porque isso vai chatear minha mãe, vai chatear meu pai, meu marido não vai gostar, não vou ganhar no começo tanto quanto eu ganho aqui, então meu marido não vai gostar disso. Então eu deixo de fazer pelos outros. Isso é ser um dependente emocional. Se vocês pararem para pensar na vida de vocês, o quanto essa dependência pode estar atrapalhando ou já atrapalhou o seu crescimento pessoal e profissional. O quanto isso já atrapalhou? Vocês conseguem parar para pensar? Vocês conseguem parar e colocar no papel agora de eh, quem são as pessoas que você acredita que têm a dependência emocional? Ou seja, que elas interferem na sua vida de alguma maneira, ou que você interfira na vida delas. Porque, gente, a dependência emocional, ela tem a ativa, onde você interfere na vida do outro, e a passiva, onde o outro interfere na sua vida. Muitas mulheres fazem a dependência emocional ativa e interfere na vida das pessoas, tentando fazer com que essas pessoas ajam da maneira que ela acha correto. Então, ela acredita que o pai e a mãe não. Ana, você vê as perguntas ali para mim? Tá bom? Beijo. Quando elas. Tá. É, eu até perdi o fio da meada vendo aqui, mas Uhum. quando a gente interfere demais na vida das pessoas. Então, temos nossos pais vivendo do jeito que eles acham correto, da maneira que eles escolheram viver, mas a gente acha que não está nada certo, que eles estão sofrendo, ou que eles deveriam mudar de casa, ou que eles deveriam parar de brigar, ou que eles deveriam, e a gente está sempre interferindo ou tentando salvar a vida de pai e mãe, a vida de irmãos, a vida de sobrinhos. Então a gente passa uma vida sendo a salvadora. Sabe o que tudo isso significa? No fim das contas, essa salvadora, ela tem uma necessidade absurda de ser bem vista pelas pessoas. Ela precisa ajudar, porque no fundo, ela quer controlar o que as pessoas sentem por ela. Ela quer ajudar porque ela tem uma necessidade imensa de ser valorizada, reconhecida e amada.
Isso é a dependência emocional. Todo dependente emocional tem uma necessidade muito, muito grande de ser valorizada, reconhecida e amada, porque muito provavelmente esse reconhecimento, essa valorização e esse amor não veio lá na infância. Então, como não teve na infância, ou além de não ter ainda viveu numa casa onde existia dependência emocional, e o que essa pessoa conhece é isso, do amor, das relações, e ela transfere e ela repete um padrão comportamental. Né? Somos repetidores de padrões comportamentais. E eu parabenizo todas vocês que estão aqui, não todas porque estão fazendo por vocês, mas eu queria pegar um foco muito importante, que é quem tem filhos. Porque se você é uma dependente emocional, fatalmente os seus filhos vão repetir esse padrão de comportamento como você está repetindo o da sua família. Então, se você cortar aqui esse padrão comportamental, provavelmente seus filhos não vão repetir, porque eles vão ter na mente deles uma outra concepção do que é relacionamento, do que é amor. Vocês podem dar todo o amor do mundo hoje para o filho de vocês, mas se você é um dependente emocional e vive numa relação de dependência, ele está vendo isso. Ele está vendo isso como uma normalidade, como se fosse algo normal. Uma mãe sempre correndo, tentando resolver o problema de todo mundo. Uma mãe sempre preocupada com o que o outro está sentindo ou pensando, nunca preocupado com ela mesma, nunca preocupado com os próprios sentimentos, né? Sempre preocupado com o outro. Ele está vendo isso. Os filhos veem isso. E eles fatalmente vão repetir esse padrão de comportamento. Então, a responsabilidade que a gente, enquanto mãe, temos de cortar esse padrão de comportamento tão nocivo e que atrapalha tanto a nossa vida para que os nossos filhos não repitam. Vocês podem pensar até que, Renata, eu não devo me preocupar com o que o outro sente, eu não devo me preocupar com o que o outro está pensando. É isso mesmo. Você não deve se preocupar com o que o outro está pensando sobre você, o que o outro está sentindo, com decisões que fazem parte da sua vida. Não, isso não é egoísmo, isso é amor próprio, isso é ter nas suas mãos as rédeas da sua vida. É isso. Não é egoísmo. A gente aprendeu que é egoísmo, que a gente precisa estar preocupado com o sentimento dos outros, que isso é ser empata. Não, isso não é ser empata. Isso é estar enrolado emocionalmente no problema que não é nem seu. A gente costuma pegar problemas que não são nossos para resolver. Já não chega os nossos problemas, que já são muitos. A gente ainda pega problema dos outros para resolver, achando que vai conseguir. E no fim das contas, a gente não consegue porque o problema não é nosso. As pessoas vão fazer aquilo que elas querem fazer, o que elas acham que deve ser feito. Né? Ou, Por né, mais. Oi. ou muitas vezes a gente não faz porque essa dependência ela também está tão ligada ao outro que a gente olha e fala, eu não vou fazer ou eu não vou tomar essa atitude porque o fulano fez dessa forma e deu errado, né? O fulano fez. E se eu fizer igual, eu vou ter o mesmo resultado. Não, porque você não é igual ao fulano, porque a tua vida não é igual ao fulano, porque as tuas percepções são diferentes. Então, é muito importante a gente também entender, quando a Renata fala assim, não importa o que o outro pensa sobre você, ou o que o outro acha, tente lembrar no decorrer da tua vida quantas pessoas te desestimularam ou te disseram, não faça isso que não vai dar certo. E você não fez porque o outro falou, mas isso não era o que estava dentro, isso não era o seu verdadeiro sentir. Né? Então a gente tem que, nesse momento, né, para quebrar esse ciclo, dar muita vazão para aquilo que você verdadeiramente sente e acredita que é possível fazer por você. Desculpe interromper. Não, imagina. É isso mesmo. E isso que você falou está muito ligado que eu vou falar daqui a pouco, que é o medo, né? É o medo de tomar uma decisão. O dependente emocional, ele tem muito medo de tomar decisão sozinho. Por quê? Porque ele está sempre preocupado com o que o outro vai pensar, com a reação do outro, né? E isso é uma dependência emocional.
a preocupação com o outro. O foco está no outro. O foco não está em você. Então, como é que você quer crescer financeiramente, ter liberdade financeira, liberdade emocional, se o seu foco está sempre nas outras pessoas? Está sempre no pai, sempre na mãe. Tem mulheres que elas saem de um casamento de dependência emocional total e elas saem da casa delas e vai morar com pai e mãe. Eu atendi hoje uma. Hoje, às 4 horas da tarde, eu atendi uma. Ela voltou para a casa do pai, que é extremamente rígido, crítico. Ela só trocou uma dependência pela outra. A vida dela vai continuar na mesma, ela vai continuar sem conseguir crescer emocionalmente e, mais importante, financeiramente, profissionalmente. Porque você está sempre preocupado com outros. Onde está a sua energia? Está em você? Está no seu trabalho? Está em ganhar dinheiro? Não. Está nas brigas, nos desentendimentos, né? A pessoa te critica e você é extremamente reativa. Por que que a gente reage à crítica das pessoas? Por que a gente se magoa? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que que a gente se magoa quando alguém nos critica? Quando o marido, pai, mãe critica? Por que que a gente se magoa tanto? Ou a gente é reativo e a gente briga e a gente responde? Por quê? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque o que o outro está pensando importa mais do que qualquer coisa para você. Então, se o outro diz, porque você é um inútil, você está tão preocupada com o que o outro pensa sobre você, mesmo que você não seja um inútil, que aquela crítica te bate de um jeito que te faz chorar, brigar, espernear, reagir. E fora, se a pessoa te chama de inútil e aquilo te machucou tanto, além de você estar preocupado com o que o outro está pensando sobre você, é porque você acredita naquilo. É uma verdade para você. Você se sente um inútil. Então, o outro é um gatilho, o outro diz você é um inútil, você se sente um inútil, e você se preocupa com o que ele pensa sobre você, e você também não tem bons pensamentos em relação a você mesma. Aí o barraco acontece. Aí as brigas acontecem, os desentendimentos acontecem. E está sempre ligado à dependência emocional. Nada além disso. Renato, como é que eu faço para acabar com essa dependência emocional? Bom, primeiro a gente precisa entender como que ela surgiu na sua vida? Ninguém nasce dependente emocional. Um bebê, nasci, sou um dependente emocional. Não, ninguém nasce assim. São padrões de comportamento que a gente repete. São estratégias de autossabotagem que a gente cria ainda quando é criança e a gente traz para a vida adulta, né? Então, primeiro entender como tudo isso começou e usar ferramentas mesmo. Na nossa mentoria, a gente tem ferramentas específicas para que vocês consigam acabar com a dependência emocional com qualquer pessoa que vocês tenham dependência, seja ela quem for. E limpando essas dependências, e limpando medo, e limpando culpa. Ai, desculpa, para que vocês consigam, daqui a um tempo, daqui a poucos meses, eu e a Ana temos casos assim, que em poucos meses a pessoa começou a entender muito qual era o embrulho que ela mesma se colocou, porque é a gente que se coloca nesse lugar. Desculpa, gente. É a gente que se coloca. Quando a gente é casado com pessoas abusivas, manipuladoras, que nos fazem muito mal, essa pessoa, ela primeiro atraiu, né, a tampa da panela dela, porque combinava com ela atraiu. Depois ela ignorou todos os sinais dessa pessoa por completo e depois ela manteve na vida dela. É isso que um dependente emocional faz. Ele atrai, ele ignora, porque o manipulador, o abusador, ele dá sinais desde o princípio, desde muito cedo ele dá sinal. Só que o dependente emocional resolve ignorar e depois ele mantém na vida dele tentando salvar o relacionamento, salvar aquela pessoa, se ele tem problema com jogo, problema com álcool, essa mulher fica tentando a vida toda salvar aquela pessoa. Quer dizer, não é salvar, é controlar aquela pessoa, né? Um manipulador.
ele é controlador, mas uma dependente emocional também é controladora, porque ela está o tempo todo tentando controlar o que as pessoas sentem por ela, como as pessoas a veem. Então, deixa eu fazer tudo para todo mundo para que as pessoas me veem como uma pessoa boazinha, uma pessoa legal. Isso é um controle. E é isso que precisa ser trabalhado. Essa necessidade de ser amada, reconhecida e valorizada, e essa necessidade absurda de controlar o amor das pessoas. Eu queria aproveitar o gancho disso que você está falando, antes de você entrar para o próximo tema, que a Raquel trouxe aqui, né, quando você estava falando da dependência emocional, que é porque essas pessoas, elas são importantes para nós, e aí a gente quer ser amado e aprovado por elas de alguma forma. É verdade, essas pessoas são importantes. Um pai, uma mãe, um marido, um irmão, eles são importantes para nós, de fato, mas a gente não precisa da aprovação deles a partir do momento que a gente quer fazer tudo para a gente. Precisar da aprovação, para a gente ser só amado por eles, a gente está criando um círculo vicioso de dependência emocional que faz com que a gente fique nesse ciclo e não saia dele. Quer ver um exemplo? Né? Você recebe uma promoção, por exemplo, né? Eu não vou nem falar fora do país, eu vou falar para outro estado. Né? Para ir para outro estado. Aí você não sai da sua cidade porque você entende que o seu pai e sua mãe, por exemplo, né, não vão conseguir levar a vida deles se você não estiver por perto. E quem disse que eles não vão conseguir? Quando, né, quando acontece coisas abruptas, todo mundo se reorganiza e vive a vida. Por que que a gente cria essa dependência e acha que o outro não vai conseguir sobreviver sem nós? Ou que se a gente for, eles terão uma vida difícil porque a gente não estará mais por perto para apoiar, para isso, para aquilo. Muitas vezes esse é o caminho do crescimento para todos, né? Esse é o caminho do crescimento para todos, né? A gente precisa, Paula, a gente precisa de apoio, sim, mas de apoio verdadeiro, né? A gente encontrar aquela pessoa que te ajuda e que te impulsiona e que te apoia naquilo que te leva para cima, não que te mantém no mesmo lugar. Porque muitas vezes as pessoas nos mantêm no mesmo lugar porque elas também não sabem sair do lugar que elas estão, né? Elas não sabem. Então, o importante, o que a gente quer fazer aqui, que entender, passar para vocês hoje, é que vocês entendam que só depende de nós, não depende de ninguém sair do lugar que nós estamos. Única e exclusivamente de nós. A partir do momento que nós saímos, acreditem, o nosso entorno se modifica. Quando a gente faz um movimento simples que seja, o outro já percebe e sem querer ele faz também. É, sem usar aqui conceitos muito abstratos, mas você já deve ter ouvido na lei do universo, da atração e tudo mais, o teu movimento, ele ocasiona um impacto no movimento do outros, mesmo sendo involuntário, mesmo sendo involuntário. Então, eles vão sim sobreviver sem nós, né? E a gente não é salvador de ninguém, nós somos salvadores da nossa própria vida, né? E é até um certo narcisismo a gente achar que o outro não vive sem a gente, sem a nosso apoio, sem a nossa ajuda. Gente, eles viveram. Antes de vocês nascerem, seus pais estavam aí, vivendo. Né? Ah, agora eles estão idosos. Eu não estou dizendo que é para abandonar, mas existe uma coisa muito diferente entre ajuda e apoio, né? Entre apoiar. E que essa ajuda venha não para ser amado, reconhecido e valorizado. Que esse apoio seja simplesmente para tornar uma vida mais leve dos seus pais, mas não é assim que acontece, na grande maioria das vezes. É tudo tão embaralhado que acaba transformando a sua vida, que você está sempre com um telefonema, alguém te pedindo um favor, alguém pedindo para você ajudar, alguém. Como é que você cresce? Como que você pode crescer na vida ou focar no que é realmente importante para você, ou até mesmo focar no seu marido? Porque olha, gente, casamentos são destruídos de filhos que não conseguem se desligar de pai e mãe. Muitos casamentos são destruídos assim, porque a pessoa ela casa e ao invés de ela perceber que ali a família dela agora é o marido dela e os filhos, ela tá sempre apagando incêndio de pai e mãe. Mas o pai e a mãe fizeram as suas escolhas.
A jornada é deles. A gente é muito narcisista de achar que a gente tem o poder de mudar, ou o direito de mudar a vida do outro, salvar a vida do outro, mesmo que seja pai e mãe. Pai e mãe fizeram as suas escolhas. E vocês estão É. fazendo a de vocês. E Aí não tem uma queiram diferença, né, Renata? Apoiar é uma coisa, viver a vida ajudar. deles é outra, e a gente confunde muito isso, né? E aí que dá o imbróglio. Daí que dá o imbróglio. Quando a gente começa a aplicar as ferramentas, a gente começa a perceber todo esse imbróglio. Quando a gente traz isso para a lucidez, como a gente atrapalha a nossa vida com essa, não vou nem falar essa palavra, mas com essa dita cuja da dependência emocional, quando estamos sempre à mercê do que os outros vão sentir pela gente ou vão pensar de nós, né? A gente não para nem para pensar o que a gente pensa da gente mesmo. A gente tá tão preocupado com o que o outro pensa que a gente não para nem para pensar no que a gente pensa sobre. Vocês já pararam para pensar o que vocês pensam sobre vocês? Quem são vocês? O que vocês acham de vocês mesmas? Né? Que você é legal ou não? Você se acha chato porque o outro diz que você é chata, então você, tá, eu sou chata porque o outro está dizendo que eu sou chata, mas eu nem sei se eu sou chata, né? A gente não para para pensar nem quem a gente é, o que que a gente sente. Tamanho nossos olhos estão sempre voltados para as outras pessoas. E daí, junto com essa dependência emocional, a gente precisa falar do medo que a gente sente, né? O medo que está sempre pairando sobre a nossa vida no momento em que a gente tem que tomar qualquer tipo de decisão. O medo ele só aparece quando a gente tem que tomar alguma decisão ou fazer algo novo, fazer algo importante. Então, é mudar de emprego, ou sair de um casamento, ou casar, ou começar um relacionamento. Esse medo sempre vem de algo novo que a gente esteja fazendo. Mas, e daí, muito se fala que o medo nos para, né? Não é o medo que nos para, é a percepção que a gente tem sobre aquele fato que nos causa o medo que nos faz parar. Então, não é o medo. O medo, ele é, na verdade, um sentimento totalmente equivocado, muitas vezes, de tudo que a gente sente medo. Se a gente realmente for pensar, nada daquilo vai acontecer. Nada daquilo, de tudo que a gente. Vamos ter uma decisão, preciso tomar uma decisão, fazer algo novo. A gente começa a colocar tantas coisas, tantas informações, tantos medos, que faz com que a gente pare. Mas é a percepção que você tem em relação àquele fato. É isso que faz com que a gente pare, com que a gente não ande para frente, não faça o que precisa ser feito, não tome as decisões que a gente realmente precisa tomar na vida, né? Eu vou compartilhar aqui um slide com vocês que ele mostra muito em relação ao medo, que é o que a gente pensa, né? E da onde vem todo esse medo? Ana, tá liberada aí para eu. Tá liberado. Tá, tá aqui, ó. Vocês tá dando para ver, né, Ana? Tá, Então, vocês já devem ter ouvido falar que o que eu penso, eu sinto e eu ajo, né? Aqui nesse slide eu coloquei algo muito importante que é antes de agir, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso decidir. E aí é que está a grande dificuldade. Porque agir, a gente vai agindo, não é tão difícil. Decidir é que é difícil. Então, por exemplo, eu estou numa relação e eu penso, eu não sou feliz nessa relação. Aí eu começo a pensar, nossa, mas eu vou ficar sozinha. Nossa, mas eu não vou arrumar um homem, um outro homem. Nossa, mas eu não, eu preciso ter filho, eu tô velha demais, aí não vai dar tempo de ter filho. A gente começa a colocar um monte de medo, né? Tudo isso é o que você está sentindo. Aí, por que você está sentindo tudo isso, tendo todas essas percepções? Não é porque você está sentindo o medo, mas são todas essas percepções. Vou ficar sozinha, não vou arrumar ninguém, não vou conseguir ter filho, não vou conseguir me manter financeiramente sozinha, não vou ter para onde ir. Tudo isso, todas essas percepções, que na maioria das vezes não são reais, tá? Eu decido ficar nessa relação ruim. E qual que é a minha ação? Eu fico parada. Agora vamos pensar num outro tipo de percepção. É o mesmo pensamento, só que eu tenho uma outra percepção. Aí o medo não vem,
Por isso que o medo é um equívoco, porque o medo vem da sua percepção errada, da sua percepção equivocada. Por isso que o medo é um equívoco, porque a sua percepção é equivocada. Então eu penso, eu não sou feliz nessa relação, eu quero me separar. O que que eu sinto? Eu sinto confiança em mim mesma, que após me separar desse homem que não me faz feliz, dessa relação que não me faz bem, eu vou abrir espaço para um homem melhor chegar. Não nesse momento, não agora, mas uma hora esse homem vai chegar. Com, com que sentimento que eu tô aqui? De medo? Não, de confiança. Eu confio de que alguém muito melhor vai chegar na minha vida. Eu vou estar preparada para ele. Então, eu estou sentindo confiança, não estou sentindo medo. Eu decido sair dessa relação. Quais as ações que eu tenho? Eu tomo as atitudes necessárias para sair dessa relação. Percebe que é a mesma situação, é o mesmo pensamento, é a mesma, só que a percepção que você tem sobre aquela ação que você precisa ter, aquela decisão que você precisa tomar, são completamente diferentes. De uma pessoa que tem medo de ficar sozinha, que começa a criar um monte de coisa totalmente real, com que a percepção que aquela pessoa que confia de que ela vai conseguir se manter sozinha, sim, porque ela é tão competente quanto o cara que ela tá, o cérebro é o mesmo, o seu cérebro não é diferente do seu marido, do seu pai, é o mesmo cérebro, né? Então, olha a percepção como muda. Olha a decisão, quando eu chego na decisão. Aquela que tem medo, tem um monte de medo dentro dela, ela resolve continuar naquela relação ruim, e aquela que tem confiança, ela decide sair da relação. Então, a importância de trabalhar todas essas percepções que a gente tem na ferramenta que a gente utiliza, faz com que a gente pense no medo, traga para o consciente, para o racional, o medo que a gente tem. Então, a gente tem uma decisão. O que que a gente quer? A gente quer mudar de emprego. Tá, o que que eu estou sentindo? Quais são as percepções que eu tenho em relação a essa mudança de emprego? Que não vão gostar de mim no próximo emprego, que eu vou ganhar menos, que eu vou passar fome, que vai acontecer? Eu não vou mudar de emprego, porque todas essas percepções são totalmente equivocadas. Agora, eu penso em mudar de emprego e as minhas percepções são percepções que me levam para cima, a minha decisão e as minhas ações vão ser completamente diferentes. Então, nessa ferramenta, a gente trabalha muito isso. Essas percepções que a gente tem em relação ao medo, trabalhamos todos os medos que a gente tem um a um, para que a gente tenha novas percepções, tome novas decisões e novas ações, e daí o resultado vem. Daí o resultado muda. Quando a gente muda essas percepções que temos em relação à nossa vida, né? Quer falar alguma coisa do medo, Ana? Eu queria, você falou que o medo, né, ele é um equívoco, e isso é tão sério, porque assim, quando a gente pensa no medo, é, a gente tem, na verdade, sensações, né? Quem aqui nunca teve, ao pensar em fazer alguma coisa, ou a mudar de emprego, ou a sair de uma relação que está ruim, começar a passar mal? Ter sensação real, né? Porque as sensações elas são reais. A gente tem sudorese, a gente tem mal-estar, a gente tem crises de ansiedade, a gente tem. Porque o que vem junto com esse medo não são essas percepções equivocadas do que pode acontecer. E esse pode acontecer é toda a falta de segurança que a gente tem naquele passo que a gente vai dar, né? Eu gosto aqui sempre de contar um exemplo meu. Eu estou no meu segundo casamento, e o meu primeiro casamento foi um casamento bem conturbado, enfim, né, para não entrar muito em detalhe, mas meu marido chegou no final aí de transplante, e eu, como uma dependente emocional dele, que era naquela ocasião, cheguei até a doar um rim para ele, para vocês terem uma ideia, o nível da minha dependência emocional, né, que hoje a gente aprende, sabe o quanto isso, porque eu queria ser boazinha, eu queria ser reconhecida, eu queria ser a salvadora, tudo isso que a Renata falou aí, eu já fui mesmo, né? E, e o meu medo era um medo muito insignificante,
né? O meu medo era um medo de eu não dar conta das coisas da casa que eu tinha que cuidar, porque na ocasião ele que cuidava. Não era, era um medo de, realmente era um medo também de não encontrar alguém, né? Estou eu aqui hoje com um casamento, com um filho, não tive filho no meu casamento, encontrei, estou numa outra vida, mas eram esses medos que me travavam da decisão, né? Quando você supera isso, quando você vê que isso não passa de uma, de um equívoco, porque você não sabe o que vai acontecer depois que você der esse passo, de verdade você não sabe, mas você tem que confiar, né? E é isso que torna você mais forte para dar o próximo passo, né? É, e tem um outro agravante que eu não sei se a Renata vai falar agora, porque junto com o medo vem uma culpa, né? A culpa que a gente carrega de, nesse caso aí, pegando o meu exemplo, né, do casamento não ter dado certo, de eu ter fracassado, né? De eu não ter conseguido fazê-lo feliz, sei lá, e aí a gente fica nessa culpa, essa culpa que acaba martirizando a gente, né? E que ela não nos leva para lugar nenhum. Então a culpa, na verdade, ela só tem uma função, né? É, ela dá uma utilidade para você entender que você não é culpado de coisas que não estão na sua mão, né? Aqui a Raquel falou que é isso mesmo, é o sentimento de culpa e de insuficiência. E não existe isso. Não existe porque eu posso não ter dado certo naquela relação, naquele trabalho, na, naquela forma de educar, de me relacionar com meu filho por uma série de coisas, mas não por minha culpa, né? Talvez por padrão desconhecido que eu trago da infância, que eu carrego e que eu não sei como lidar. Mas culpa é uma coisa que te aprisiona. E a gente está falando aqui hoje com vocês de libertações, né? Libertações de sentimento de medo, de sentimento de culpa e de sentimento de insegurança. Né? Porque se eu carrego medo, culpa para minha vida inteira, eu não vou ser uma pessoa segura. E, gente, acredite, segurança faz parte da vida, a gente vai ter sempre. A gente vai ter sempre, só que a gente só vai sentir que ela dá certo quando a gente dá um passo. Quando a gente dá um passo, eu costumo dizer, né, a gente quando quer sair de uma situação que não nos agrada, resolver um problema, alcançar um sonho, sair de algo que está realmente nos aprisionando, a gente quer sair dando um passo muito grande. A gente já quer chegar no final e a gente não chega no final se a gente não der um passo de cada vez. A gente não anda que nem sapo, né? Que nem, sabe aquela corrida de sapo que a gente dá dois pulos assim, vai pulando com os dois pés? A gente anda um pé de cada vez. E é assim que é. Primeiro a gente vai, resolve isso, depois a gente resolve o outro, né? E aí a gente vai ganhando a segurança, a confiança que a gente precisa, né? Então, nosso propósito hoje aqui é mostrar para vocês que é difícil, claro que é, mas é possível. Né? É. E a culpa também, Ana, dentro da dependência emocional, a culpa ela é muito utilizada, né? A culpa ela tem uma utilidade. Então, Uhum, dentro de uma dependência emocional, pessoas podem estar fazendo com que você sinta-se culpada por coisas que já aconteceram lá atrás. Utiliza uhum, coisas que aconteceram lá atrás, pai e mãe que falam: olha tudo que eu fiz por você e agora você vai fazer isso. Ah, foi ela que decidiu fazer o que ela fez. A escolha foi dela, a jornada foi dela. Agora você tem que fazer tudo pelo seu pai, pela sua mãe, porque eles fizeram, porque eles decidiram fazer XPTO, né? Então, dentro da dependência emocional, a culpa, ela tem uma utilidade muito grande. As pessoas. E olha, gente, o que eu falo aqui de dependência emocional, das pessoas utilizarem a culpa, ou seja, de que forma for, ninguém faz isso por mal. Faz por amor, faz por não ter conhecimento, né? Faz por desconhecimento mesmo. Não querem sofrer. Então, pai e mãe que não querem sofrer, não querem que o filho vá para longe, então quer trazer para perto, porque eles não querem sofrer. A verdade é essa. Se meu filho for para longe, se ele for morar em outra cidade, quem vai sofrer? Esse pai, essa mãe. Então, ela utiliza muitas vezes da culpa para que esse filho se sinta culpado
em deixá-la numa outra cidade e esse filho não muda. Com a família, a mesma mulher querendo, a mesma mulher mostrando que aquilo é o melhor. Porque o pai e a mãe faz com que ele se sinta culpado. Esse pai e essa mãe fazem de propósito? Nem sempre. É porque eles amam, eles querem por perto, mas é porque eles não querem sofrer. Porque quem que vai sofrer? São eles que vão sofrer. Mas espera aí, cada um tem sua vida. Eles viveram a vida do jeito que eles acharam melhor. Agora você tem o direito de viver a sua vida da maneira que você acha melhor, né? Os pais têm que liberar os filhos para que eles vivam a vida deles. Então, tomar muito cuidado em relação à culpa, que também temos ferramenta para trabalhar especificamente a culpa, né? Com quem a gente sente culpa, quem utiliza da culpa para nos manipular de alguma forma, né? Quem é que está usando isso? Então a gente abre um grande mapa mental de onde está tudo isso? Quais são os meus medos? Deixa eu trazer ele para o racional, deixa eu mudar todas as minhas percepções em relação aos medos. Com quem eu tenho dependência emocional? Dependência emocional, a gente termina com ela colocando limites claros, dando limite para essas pessoas. Ó, até aqui você pode ir, depois você não pode mais. Você não pode, mãe, pai, você não pode me ligar 15 vezes por dia no meu trabalho para eu resolver problemas que são de vocês, porque eu preciso trabalhar. É assim que a gente coloca limites claros, né? Eu vou contar uma coisa que a minha mãe, ela gosta de trazer os problemas para os filhos, né? Isso é um modo operante dela. E a minha irmã é aquela que ela liga 50 vezes por dia. E ela não liga para mim. Por que que ela não liga para mim? Porque eu sou ruim? Porque eu sou egoísta? Não, eu já ajudei muito a minha mãe, tá? Eu já fui muito dependente emocional da minha mãe. Muito, absurdamente. Mas por que que hoje ela não pede mais? Porque eu fui colocando limite. Olha, você quer me ligar? Você pode ligar a partir das 20 horas. Você quer me ligar para ficar reclamando do meu pai? Não adianta você me ligar para reclamar do meu pai. Você casou com ele, você está com ele até hoje. Então não me liga para reclamar dele. Eu não quero ouvir reclamação dele. Então você vai colocando limites muito claros e a pessoa vai entendendo. Você pensa que eu tenho uma relação ruim com a minha mãe? Muito pelo contrário. Ela tem uma relação pior com a minha irmã, onde ela descarrega todos os problemas dela, onde ela liga 50 vezes por dia. É com a minha irmã que ela tem uma relação pior, não comigo, que coloquei limites claros e falei: você pode vir até aqui. Daqui para frente você está me prejudicando. E é você que tem que resolver seus problemas, principalmente em relação ao meu pai, né? Brigam, nem gato e cachorro, mas eles decidiram ficar junto 60 anos e brigar até o fim da vida. Eles decidiram isso. Eu fui casada durante 16 anos, me dava muito mal, eu decidi sair desse casamento. Foi uma escolha minha. Não foi uma escolha da minha mãe e do meu pai. Tá certo que antigamente era muito difícil, né? Eles não se separavam, eles aguentavam muito mais. Mas a gente não. A gente não precisa aguentar o que os nossos pais aguentaram, mas a gente também não precisa viver a vida resolvendo o problema dos outros, quando a gente tem tantos problemas para resolver. Porque ao resolver o problema dos outros, você está criando muito mais problema para você, dentro da sua família, dentro do seu clã familiar. Muito mais problema. Você está trazendo problemas que não são seus e deixando de resolver problemas que você precisaria resolver dentro da sua própria família, dentro do seu clã familiar. Não tá bom? É desrespeitada no casamento? Vamos pensar. Vamos pensar como é que vai sair dele. Eu não saí do meu casamento da noite para o dia. Meu ex-marido era extremamente abusivo. Era uma pessoa que me ameaçava toda vez que eu falava que queria ir embora. Não foi fácil sair, mas eu me planejei. Eu me planejei durante 2 anos para sair daquele casamento, mas eu tinha como meta sair daquele casamento, fazendo com que meus filhos sofressem o menos possível. A minha meta era aquela. E eu fui atrás disso. E uma das coisas foi me desenvolver emocionalmente, estar forte emocionalmente para aguentar o baque dessa separação. Isso foi extremamente importante para mim, porque se eu não estivesse forte emocionalmente, né, nessa separação, eu não teria aguentado, eu teria voltado. Porque foi muita ameaça, foi muita coisa que eu passei. Eu não teria aguentado se eu não estivesse forte emocionalmente, se eu não tivesse me libertado da dependência emocional absurda que eu tinha em relação a ele. Se eu não tivesse, se eu fosse dependente, porque não adianta se separar, viu? A dependência continua.
Continua, mesmo com o ex-marido, tá? Até pouco tempo atrás eu rodava ferramenta com ele, de dependência emocional. Até pouco tempo atrás, para ir limpando. Não é da noite para o dia, mas tem que ter comprometimento. A gente tem que querer, gente. A gente tem que querer sair desse imbróglio que a gente tá, se a sua vida não tá boa. E se vocês estão aqui, a vida não deve estar boa. Porque quem tá com a vida 100% não estaria aqui, eu tenho certeza absoluta disso. Né? Porque eu vi nos formulários de vocês, a gente separou, né? Formulário por formulário. Agora, vem aqui, tem 23 pessoas, 22 me tirando, né? São 22 participantes. Foram 1.000 formulários preenchidos. Desses 1.000 formulários, 150 mulheres a gente chamou. Não, mais a gente chamou, foram 300 que a gente chamou, 150 confirmaram. Não sei se vocês lembram, eu perguntei. Só dê ok se você realmente for estar na aula. Dessas 150 que estão no grupo e que confirmaram, são 22 que estão aqui. Então, o que que a gente percebe com isso, né? A falta de comprometimento com elas mesmas. Elas não querem sair desse lugar. Porque quando a gente quer, a gente sai. Elas não querem sair do lugar onde elas estão. E tá tudo bem, cada um tem seu tempo, né? Tá tudo certo. Mas a gente precisa querer. Mais do que tudo, né, Ana? Mas o bom é que aqui a gente já tem 22, né, 22 mulheres querendo sair desse lugar, né? E eu queria fazer um comentário, que tem uma pessoa que levantou a mão lá, mas eu queria fazer um comentário que a Raquel falou que quando não nos reconhecemos mais a ponto de pensar no que gostamos, qual nossos sonhos, no que sou boa, é uma perda de identidade. É sim, Raquel, isso é muito sério, né? Você tem que olhar para você sim, você tem que se reconhecer. E eu quero dar um depoimento aqui. Recentemente, atendi uma pessoa, na verdade, ela chegou para nós e ela chegou muito mal, porque o filho dela, de 15 anos, a idade do meu filho, inclusive, dos nossos filhos, que a Rê também tem a mesma idade, chegou e perguntou: Mãe, do que você gosta? Para você, o que que você gosta para você? E ela travou, e ela não soube responder o que ela gostava para ela. E sabe por quê? Porque ela era essa pessoa que estava sempre fazendo pelos outros, resolvendo a vida dos outros, controlando, né? Aí depois no processo a gente entendeu que ela estava de alguma forma, a forma dela se realizar era controlando a vida dos outros. Mas quando ela parou e falou assim, que eu estou fazendo para mim. O que que eu gosto? Ela não sabia se reconhecer do que ela gostava, né? E ó, gente, mais gente aqui falando que se perdeu de si mesma. Não pode, É, gente. e Para, Ana, pelo amor de Deus, só um pouquinho. Pelo amor de Deus, eu não sei a idade de vocês, mas a gente está trabalhando com mulheres de 35 anos para frente, porque a gente entende que é uma fase da vida muito importante para a gente viver a plenitude, para a gente poder ser feliz, para a gente se reencontrar, né? Então, assim, pare, pense, olhe para frente. Se você olhar para frente, quantos anos mais você quer viver? 40? Eu tô com 56, eu quero, se Deus quiser, mais 40 feliz, mais 40 plena, mais 40 bem, né? Me encontrando, sabendo quem eu sou. Gente, não vamos nos perder de nós mesmos. Nós não devemos e nós não podemos, né? E a gente não quer que nenhuma de vocês passe por isso, porque nós já tivemos nesse lugar. Nós já tivemos nesse lugar de não saber nem quem a gente era, não se valorizar, né? Se culpar, né? E isso, ele ganha uma ramificação que não é só no âmbito familiar. A gente extrapola isso para os outros ambientes, a gente extrapola isso para a relação com os amigos, daqui a pouco a relação com o teu amigo não está bom, com a tua amiga, daqui a pouco a tua relação no trabalho não está bem, porque você não consegue se entender, você não consegue se reconhecer, então cadê a tua potencialidade? Aí você acha que você não é mais nada, né? Aí, eu ó. acho, né, que o problema do reconhecimento é que quando a gente não se reconhece, a gente acaba se reconhecendo pelo olhar do outro. É, É isso que acontece. A gente não se reconhece. Como a gente não se reconhece, a gente está se reconhecendo sobre o que o outro pensa ou fala sobre a gente. Então a gente se uhum. reconhece pelo olhar do outro. O que o outro diz, você vai comprar essa ideia.
O Exato. reconhecimento do outro é mais importante. A Paula, ela falou que me pedi, mas qual a raiz de querer tanto controlar? A raiz é a de todo mundo. A gente nasce querendo ser amada, reconhecida e valorizada. A gente controla em busca desse amor, desse reconhecimento, Paula. É isso, É, tá? Esse controle vem, a gente está controlando o amor das pessoas. É isso que é o controle. Né? Quando mulheres de alcoólatras, eu estou lendo um livro maravilhoso, inclusive, se vocês quiserem ler, eu super recomendo, chama Codependência Nunca Mais, que essa escritora, ela era casada com um alcoólatra, né? E ela diz, a gente tenta controlar, por exemplo, a vida do alcoólatra o tempo todo, se bebeu, se não bebeu, se vai morrer, se não vai morrer, se vai ser atropelado, se não vai, se brigou, se não brigou. O que que é isso? O que que é esse controle tentando controlar a vida do outro, tentando salvar o outro? É tentando comprar o amor dele, um amor que a gente não tem aqui dentro, que não existe aqui dentro, né? Aqui, eles estão numa dependência tão grande do meu marido, tudo que eu faço é para agradar e esqueço de mim, por qualquer coisa ele fica sem falar comigo uma semana e dar atenção para todos. E olha, Elisângela, eu vou dizer uma coisa para você: o dependente emocional, o que ele mais quer é a valorização e o que ele menos tem. Quanto mais dependente, quanto mais você fizer por outro, menos valorização e reconhecimento você vai ter. O tiro sai pela culatra. É exatamente o contrário. Você vai ter o reconhecimento, a valorização e o amor das pessoas quando você começar a colocar limites, quando você se reconhecer como uma pessoa valorosa que todas nós somos. Só a partir daí você vai conseguir chegar no seu objetivo. E o dependente emocional, ele faz isso buscando um objetivo, ele consegue exatamente o contrário. Ingratidão, gente que não olha na cara, maridos abusivos, é exatamente isso que acontece, tá? O tiro sai pela culatra. Tem muito a ver com ferida emocional de rejeição. Muito, Paula. A dependência emocional, ela está muito ligada à dor do abandono, da rejeição. Então, todo dependente emocional tem um medo terrível de ser abandonado e rejeitado, tá? é, É verdade. Meu marido faz tratamento de silêncio comigo. E isso, Lúcia, é extremamente abusivo, tá? Tratamento de silêncio é um dos abusos que mais fere a pessoa, por incrível que pareça. Mais do que a mulher que apanha. Você sabia disso? O tratamento de silêncio faz com que aquela pessoa não se sinta um nada. Não é isso que você sente? A pessoa te ignora completamente, ela não olha na sua cara, então você se sente um nada. Pelo menos quando você apanha, ele está olhando para você, né? Pelo menos quando você apanha, ele está prestando atenção em você. A dor do silêncio é maior do que a dor de um tapa, pode ter certeza disso, tá? Depois que comecei a trabalhar, meu autoconhecimento, a relação foi por água abaixo. Comecei a falar não, e agora decidi colocar um fim. Isso acontece muito, tá, Nayara? Depois que a gente começa a trabalhar nosso autoconhecimento, por quê? Porque você era a tampa e ele é a panela. Você está crescendo emocionalmente, você deixou de ser a tampa da panela dele. E que bom que de repente está indo embora. É sinal de que ele não está mais encaixando com você. sim, E você sim. tem a probabilidade de arrumar uma pessoa que agora encaixe com uma pessoa mais madura emocionalmente, E né? essa fase, Nayara, é uma fase muito difícil, porque você concretiza algo que não vai dar mais certo mesmo. Então, tem toda uma dificuldade, porque sair de uma relação não é fácil. Que ninguém está falando que é fácil, e ninguém está falando que tem que sair. A gente está falando que a gente tem que, Exatamente. pelo amor de Deus, não nos interpretem mal. A gente está falando que a gente tem que corrigir, né? Que é possível a gente tentar corrigir, né? De novo, quando a gente muda, o nosso entorno também muda. Quando a gente coloca limites, nosso entorno também vai reaprendendo. E isso em qualquer lugar, né? Seja no seu trabalho, seja na relação conjugal, em qualquer situação. Mas não é fácil tomar uma decisão dessa. Aí vem muitos, muitos problemas. Parece que a gente entra num buraco sem fim, mas acredite, tem duas aqui com experiência para falar que esse buraco tem fim, sim, e que ele renasce, viu? Ele renasce porque quando a gente se conhece, né? Quando a gente se conhece, a gente começa a abrir para o mundo, a gente começa a se ver diferente, a gente começa a se posicionar, né? E a gente cresce. Pode ter certeza E que a a gente gente começa a cresce. trazer para o consciente o medo, né? A gente começa a perceber se somos a culpa que a gente sente, que ela também, na maioria das vezes, não é real, a culpa.
né? A culpa que os outros impõem sobre nós. Meu ex-marido dizia: você está acabando com a nossa família, você vai destruir a vida desses meninos, né? E se você sai com essa culpa, você compra essa ideia. Como é que você sai de um casamento se sentindo culpada? Então, é preciso trabalhar a dependência emocional, por isso que a gente trabalha o medo e a culpa junto, porque quando a gente começa a colocar limite nas relações, vem o medo e vem a culpa junto, É, grudadinhos duros. E a gente tem que trabalhar isso, né, Ana? exatamente. Você pode me dar a palavra, Rê? Fique à Então, vontade. tá bom. E aí, gente, né, tem uma coisa que acontece no nosso relacional, que ele passa a ser tudo isso que é a dependência, a culpa, a insegurança, que ela não é muito concreto, né, porque ela é muito subjetiva, a gente não consegue ter clareza disso, nem lidar com isso, ela passa se materializar através de algumas dores, né? Que dores são essas? São três tipos de dores que esse imbróglio tudo dessa dependência se materializa através de uma dor psicológica, né, que é quando a gente começa a ter preocupações constantes, medos, a gente tem aquela melancolia, a gente se sente muito culpado, a gente fica com a autoestima baixa, a gente não se sente capaz, como algumas se colocaram aqui, a gente não se reconhece mais, né? A gente fica incapaz de focar em alguma coisa, né, de ter foco, a gente fica sem energia, né? Essa é a dor psicológica que a gente passa a sentir. Aí a gente pode ter também aquelas dores que são aquelas dores comportamentais, né? Que a gente quer se isolar, que a gente não quer ver mais ninguém, ou que a gente se afunda na comida e começa a comer em excesso, ou beber, né? Ou comprar, né? É tudo em excesso, ou comprar de forma, né, como se ter uma bolsa nova, uma roupa nova, alguma coisa nova preenchesse aquele vazio. Então, são comportamentos que a gente passa a ter, né? Dificuldade de tomar qualquer decisão, né? E aí a gente tem uma terceira dor ainda, que é a dor física. Né? Lembra que a gente falou lá que a questão do medo ela passa a dar sensações a gente, são sensações reais? A gente passa sim, a gente passa a ter dores, né? A gente passa a ficar muito cansado, a gente tem fadiga, a gente não tem vontade de comer. A gente tem tensão muscular, dor de cabeça, a gente tem insônia, pesadelo, ou a gente quer dormir demais, né? Tudo isso é um reflexo, é uma materialização, né? Apesar de equivocada, porque a gente está vivendo uma situação equivocada, que a gente não tem a percepção clara, que a gente não percebeu qual é a situação, mas isso se materializa, né? E quando isso se materializa, a gente só tem dois caminhos: o caminho da dor, e vai levar a gente para o sofrimento, né? E o sofrimento, né, ele faz com que a gente use essas dores todas aí que eu falei como uma muleta, né? Uma muleta de que sentido? Ah, não consigo sair disso porque eu não tenho energia, porque eu só penso em comer, ou porque eu estou sempre muito triste, ou porque eu não tenho foco, ou porque a minha dor e dói aqui, dói ali, dói lá, né? Ou a gente esquece isso, usa essa dor como realmente uma utilidade, né? O que que é uma utilidade, gente? É a gente olhar para essa dor e falar assim: eu não quero isso para mim, isso não me pertence, esse movimento não, isso não é meu, eu preciso fazer um movimento diferente. E aqui, de novo, nós não estamos falando só de algo que é teoria, não, gente, que é de livro, nós estamos falando de algo que a gente viveu. Em 2020, eu vivi essa dor física, né? Essa dor que eu queria sair de um lugar que eu não conseguia sair. E eu precisava sair, era tudo. E assim, eu já não sabia mais se era minha relação pessoal, se era minha relação do trabalho, era tudo, tudo eu estava insatisfeita, né? Não consegui cair para um processo que eu entrei numa cirurgia e foi nesse momento dessa dor que eu tive uma parada que eu percebi que aquela minha dor era de uma insatisfação, né? Eu coloquei um pouquinho lá no grupo de era de uma insatisfação de algo que eu estava no meu trabalho e que eu tinha que mudar aquela condição. Eu não podia continuar mais naquela condição. Então, essa dor, para mim, ela não virou sofrimento. Apesar de eu ter ido para uma cirurgia,
né? Mas ela virou utilidade. Gravem essa palavra, né? Ela tem que ter utilidade para quê? Para que a gente tenha percepção clara do que está causando essa dor. Né? Porque a partir do momento que você tem essa percepção, você dá utilidade a essa dor e você faz um movimento. Que movimento que a gente tem que fazer de encarar o problema, né? De encarar o problema, né? É, mais dor do que a gente pode estar passando, não existe outra do que encarar e ver como é que você vai resolver, né? É essa a questão, a gente tem que sair desse lugar, né? E muitas pessoas não saem desse lugar porque elas percebem o problema, mas sabem que o passo seguinte é tomar uma decisão. E E não tomar uma toma. decisão de novo dói. E dói muito. Porque sabe aquela história, tá quentinho, tô na merda, mas tá quentinho, né? É mais ou menos isso, né? Porque o É, próximo passo exige esforço. Ana, Né? mas tomar essa decisão pode doer, mas se manter no lugar onde não, a gente está infeliz, vai doendo aos pouquinhos, a Sim, prestação. E sim, passa uma vida e você sentindo aquela dorzinha, aquela dorzinha, aquela dorzinha, e passa uma vida e você não viveu, né? é, Antes tomar essa dor dessa decisão e exato. resolver trabalhando o emocional e tendo certeza daquilo que você precisa seguir, mas é uma dor que te compensa no final, né? É, Ficar lá é uma dor que não vai te compensar no final. Só vai exato. trazer mais, cada vez mais dor, cada vez mais problema, cada vez mais brigas e enfim, né? Cada vez É, mais problemas. E a vida não vai, a vida estagna. Ai, eu financeiramente parece que eu não vou. A gente escuta muito isso, não vai. Enquanto tiver todo esse imbróglio na sua vida de medo, culpa, dependência emocional, não vai. A vida financeira e profissional não vai. Porque seus problemas, a sua energia tá ali no resolver o problema dos outros. Então não é. vai. Ou tá no outro, né? Porque você acha que é por conta do outro também. A gente também coloca um pouco, a gente tem essa tendência, né? De achar que não vai porque o outro não ajuda. Né? Mas o outro nem sabe, muitas vezes ele nem sabe. Eu falo de carteirinha, meu marido nem sabe o que estava aqui dentro de mim na relação que já não estava boa, né? Uma parte era minha culpa, outra parte era culpa dele, mas jamais ele ia conseguir saber de verdade o que estava se passando dentro de mim. Mas o que eu sabia era que eu tinha que tomar uma decisão e sair daquele lugar, né? Não podia me permitir mais ser travada pelo medo, pela culpa, pela insegurança, né? E a partir do momento que a gente consegue identificar, tomar essa decisão, a gente tem que agir, né? Tem que agir, não tem como, né? É, é, sem culpa e nem desculpa, né? Como a gente aprendeu com um mentor nosso, a gente tem que agir sem culpa e nem desculpa, mas a gente tem que fazer. Porque se a gente quer ser feliz, se a gente quer ser pleno, se a gente quer dar um passo, se a gente também quer fazer nossos filhos felizes, eu não tinha filho naquela ocasião, mas a Renata estava numa outra condição que ela tinha filho, né? E a gente faz muitas coisas pelos nossos filhos, é natural, e enquanto eles dependem da a gente tem que fazer mesmo, tem que tomar essa decisão e tem que sair daquele lugar, que não é fácil, mas é possível, né? E hoje eu posso falar com toda certeza do mundo que os meus filhos não vão repetir o padrão de dependência emocional. Que eles não têm registrado isso na mente deles. Eles têm registrado outra coisa. Eles não vão repetir. Dificilmente eles vão ser dependentes emocionais ou alguém vai ser dependente deles. Dificilmente. Porque não foi esse exemplo, não foi isso que eles viram. Foi o contrário. Eles viram que isso aqui é ruim. Eu preciso decidir mudar a minha vida, né? Então eu vejo isso nitidamente nos meus filhos que hoje têm 15, 17 anos, nitidamente, É, né, Ana? é. Ana, a gente precisa Você encerrar pode aqui. colocar o método que eu queria falar? Só põe um método para eu poder explicar para elas terem clareza. Então, eu espero que a gente tenha contribuído com vocês do que a gente está falando, né, da dependência, o quanto ela nos prende, o quanto elas nos travam e quanto de dor ela causa na vida da gente, impedindo o outro, tá? Isso, impedindo verdadeiramente que a gente dê um passo. é,
para nossa plenitude, né? É, e nós desenvolvemos um método que ele se chama Ela. Né? Esse método nada mais é, gente, do que um passo a passo que vocês, como a Renata falou, que vocês vão rodar, que vocês vão girar. Então, assim, toda vez que vocês estiverem sentindo o medo, toda vez que vocês tiverem a culpa, você, a gente vai ter dentro desse método vários passo a passo de como a gente faz para rodar isso, para a gente identificar esse sentimento. Né? Identificou esse sentimento, a gente consegue evoluir, a gente consegue liderar a nossa própria vida, a gente consegue agir. Acreditem, é só com um apoio, né? É só quando a gente tem alguém aí dando a mão para a gente. E a gente teve, felizmente, a gente teve nesse processo, a Renata, uma outra pessoa, eu, outra pessoa, mas a gente teve mentores que nos guiaram, pessoas que apoiaram e que nos deram a mão nesses momentos para que a gente pudesse caminhar e sair daquele lugar que não estava bom. E é isso que a gente quer proporcionar a vocês, né? Que vocês possam olhar para vocês verdadeiramente com esse desejo de eu quero sair desse do lugar. Né? Porque nós falamos com mais de 350 pessoas, 150 estavam no grupo e só 20 agora, porque tirando nós duas, permanecem aqui ouvindo o que a gente está falando. Né? Então, eu queria pedir permissão agora para vocês, né, para apresentar como é que é o nosso trabalho. Né? Eu acreditem, é um trabalho diferente de tudo que vocês podem ter visto, porque a gente faz um acompanhamento a cada 15 dias, ao vivo com vocês, né? E, Rê, se você puder passar o outro slide, tá? Então, É, a ao gente vivo e em grupo, né, ao Ana? vivo e em grupo, mas a gente vai estar falando dessas dores, a gente vai estar passando esse método, dando o passo a passo, percorrendo esse passo a passo, e nós acreditamos muito, muito na força do grupo. Né? Nós temos mentoria individual, nós fazemos mentoria individual, temos muitos é, 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 pessoas que a gente atende individualmente, né? Mas a gente identificou, né, através da aplicação no formulário de vocês, a gente identificou um grupo parecido. Né? Por isso que vocês estão aqui, um grupo que tem essa mesma dor, essa mesma vontade de sair desse lugar, e a gente formulou esse programa pensando nesse grupo que tem essa mesma dificuldade que a gente gostaria muito, né, de ajudar muito mais, viu, Paula, do que essa clareza que a gente está te dando agora. Tenha certeza que esse método, né, é, quem trabalha na área da saúde sabe, é quase um POP, né, que é um protocolo, é uma metodologia mesmo para seguir, nos ajuda. Então, a gente vai ter uma plataforma com aulas gravadas, a gente vai ter encontros ao vivo a cada 15 dias por 6 meses. 6 meses a gente vai estar acompanhando esse grupo nos encontros ao vivo e no suporte e apoio no grupo de WhatsApp. Então, quem tiver interesse, se você puder passar o próximo. É. Quem tiver o interesse, a gente vai colocar aqui uma adesão ao formulário. Vocês não precisam pagar nada agora, tá? É só interesse para que a gente possa depois bater um papo, entender de vocês, né? E trazer vocês para esse grupo, se vocês tiverem interesse. E a gente fez essa proposta financeira pensando em algo que seja factível, né? Algo que seja possível. Então, o nosso investimento, né? Um curso que tem um acompanhamento de aula ao vivo, você não encontra por menos de R$ 4.000. O nosso já é 2.330 e a gente decidiu que até o dia 31 a gente está fazendo esse desconto de R$ 1.100 e vocês podem parcelar no boleto ou no cartão 12 vezes de 123. Né? Então, entendemos que é algo que pode ser muito viável, factível, né? E que vocês possam aí pensar a respeito. Vocês não precisam comprar nada agora, é só um link de formulário de interesse. Não precisa ser agora, mas
Apliquem-se ao formulário. Eu gostaria de saber, eu gostaria de ter mais detalhes, eu gostaria de participar, para que vocês estejam com a gente. Daqui 15 dias a gente vai estar começando esse grupo e tenho certeza que vai ser um grupo muito proveitoso, porque nós já tivemos nesse lugar e o que nós Ah, queremos é você acha que levar isso é hora de vocês ligar para para outro alguém? Acho que patamar. não, né? É. Inclusive, Ana, eu queria dizer que a gente diminuiu esse valor e está dando esse desconto de R$ 1.100. Por quê? Porque a gente entende que todo dependente emocional muitas vezes é dependente financeiramente também, né? Por quê? Porque existe uma dependência emocional e acaba existindo uma dependência financeira. E R$ 123 por mês é algo que todas vocês, a maioria de vocês, confortavelmente conseguiria pagar isso para o bem que vai fazer, para a transformação que a gente vai gerar, que gerar não só na vida emocional, mas na vida financeira de vocês. Esse é o nosso intuito também, que vocês se libertem financeiramente, que vocês consigam andar com as próprias pernas, né? Não tem, eu não vejo problema nenhum se uma mãe resolve cuidar dos filhos e parar de trabalhar. Eu sou super a favor. Contanto que ela realmente tem um parceiro do lado dela, um companheiro do lado dela, que ande do lado dela, né? E não um ditador, um controlador. Aí não tem sentido. Então, é que essa liberdade financeira para que vocês cresçam profissionalmente, porque a realização não é só ganhar dinheiro, mas é a realização pessoal mesmo, profissional, de chegar e dizer: eu consigo dar conta da minha vida, eu tenho uma profissão, eu tenho um propósito de vida. Sem isso, a vida fica sem graça. Sem isso, a gente está sempre focando no problema alheio mesmo, porque a gente não tem, né, foco, não tem meta. E a gente vai trabalhar muito fortemente esse planejamento também, né, Ana? E não Sim. só as ferramentas para a gente trabalhar a dependência emocional, medo, culpa, insegurança, trazer isso para que vocês possam se sentir seguras, para que vocês possam se sentir com uma autoestima, ter uma autoestima mais elevada e parar de tentar se reconhecer através do olho, do olhar dos outros, mas começar a se reconhecer pelo próprio olhar. Esse é o objetivo dessa mentoria, que vocês sigam para frente, não só emocionalmente, mas financeiramente também. Por isso que a gente diminuiu esse valor pela metade. É para esse grupo de dependência emocional, dessas pessoas que a gente separou por um tempo limitado. A gente fez esse valor pela metade por isso, para dar. Aí, olha, a gente não tinha como dividir se não fosse no cartão. Eu corri atrás de uma empresa que faz a divisão para que possa ser dividido no boleto bancário. Porque muita gente entrava, mas eu não tenho cartão, eu não tenho crédito no meu cartão. Não tem desculpa. Como que você falou, Ana? Sem culpa nem Sem desculpa, culpa nem né? desculpa. Sem culpa nem desculpa. R$ 123, a gente. Só que é a vida de vocês, olha, e daqui 30 dias, se vocês perceberem que não é nada disso, que não funcionou nada, e que eu e a Ana somos duas que não entendemos nada do que a gente fala, que aquilo não agregou na vida de vocês, e a gente perceber que vocês se empenharam, fizeram, mas não tiveram resultado nenhum, a gente devolve o dinheiro de vocês. A gente nem quer, né, pegar o dinheiro de alguém e não dar o resultado. A gente quer mais é dar o resultado. Então não tem por que vocês não clicarem nesse link e colocarem o interesse de vocês. Eu converso com vocês depois, fecharem, e daqui 30 dias viu que não funcionou, que não é para vocês, a gente devolve o dinheiro, a gente não quer o dinheiro de ninguém, né, Ana? A gente E, quer é, ajudar. e acredite, gente, a gente está falando aqui genuíno, né? Eu acho que a gente não está falando só porque a gente está vendendo a mentoria. É claro que a gente está vendendo a mentoria porque nós duas, né, deixamos de fazer o que a gente fazia. Eu era CLT, já falei isso, né? A Renata deixou de fazer um outro trabalho para a gente se dedicar a isso como um propósito de vida, né? Como um propósito de transformar vidas, de ver pessoas felizes, de ver pessoas crescendo, de ver filhos maduros, né? Filhos sem dependência nenhuma, porque quando a gente não tem, a gente consegue perceber também aqui a gente pode ter que estar criando nos nossos filhos, e é isso, a gente está trabalhando para isso, esse é o nosso propósito. E sempre quando a gente trabalha com pessoas que às vezes nos procuram para a gente fazer uma mentoria em grupo, para a gente fazer uma mentoria de negócio, a gente sempre fala uma coisa que é muito importante. Se você vai entrar para fazer algo
com alguém, um sócio, um parceiro, alguém que você vai se associar, a primeira coisa que você tem que ter certeza nessa vida é que ele tem o mesmo propósito que você, né? E aqui nós duas estamos falando porque a gente tem esse propósito com muita clareza, com muita clareza. É, então, por isso que a gente acredita demais nesse método, né? No como ele é transformador, porque é, eu não diria que é a receita do bolo, porque não existe a receita do bolo, cada um faz o seu bolo do seu jeito, né? Mas ele está aqui o básico, né? Que se vocês fizerem o básico, se usar esse método e fazer desse método o básico bem feito, acredite que vocês vão ter resultado. E resultado que vocês jamais estavam esperando. Exatamente. E que a gente sabe o quanto a nossa vida muda quando a gente sai da dependência emocional, porque a gente saiu dela, né? Eu e a Ana, a gente vai passar uma vida, a gente não vai voltar a ser dependente emocional, porque a gente se curou disso. A gente tem que ficar alerta o tempo todo, né? Porque a gente tem uma tendência de dar uma salvadinha aqui, uma salvadinha ali, a gente, as duas, Oh, né? Inclusive a oxe! Ana às vezes tenta Esses me dias, salvar. esses dias ela falou assim: ô, peraí, você está entrando no meu problema, você está sofrendo por conta do meu problema. Olha, olha, olha. Jesus, é verdade, né? É Ela pegando verdade, um problema que era meu para ela, a gente tem né? que ficar alerta o tempo todo, né? O tempo todo. Então, por isso que esse método ele é muito bacana, porque vocês têm para a vida, não é para agora, esqueceu, fechou. Isso aqui não é uma escolinha, né? Que acabou o curso. Gente, isso aqui não é uma escolinha, isso é muito importante. Que acabou o curso, você fecha o caderno e nunca mais olha para ele. Não, isso aqui é para vocês rodarem esse método aí, fazer de novo quantas vezes for necessário. É o que a gente faz uma com a outra aqui. A gente faz isso uma com a outra, Travou, né? né? Travou o Ana, meu? travou você. Ô, Você Jesus, estava apareceu. dizendo que não era uma escolinha. Eu estava dizendo que isso não é uma escolinha, né? Que Não é um você curso vai. online, Não né? é, não, que você fecha e acabou, acabou. Não, vocês vão ter um método que vocês vão para aplicar na vida de vocês, que vocês vão poder, inclusive, ensinar outras pessoas que vocês amam a fazer isso. Não é exclusivo para. A partir do momento que você aprendeu, você vai poder ensinar outro. E é isso que a gente quer. A gente quer que, né, se direta e indiretamente, a gente conseguir atingir 1 milhão de mulheres, né, com esse método, a gente vai estar feliz. É. Então é Alguma isso, gente. pergunta, gente? Eu não estou É. conseguindo ver todo mundo, não sei porque está travado não consigo ver. Mas se tiver alguma pergunta, a gente vai abrir para perguntas agora. Agradecemos a participação de vocês, né? Se apliquem, né? A E a Jane gente quer perguntar, conversa. Ana. Quer perguntar, Jane? Espera aí que eu vou abrir aqui para você, então. Espera aí, minuto, que eu sou eu sou meio lesada nisso. Deixa eu só te achar aqui. Pronto, você já abriu. Pode falar. O link para a gente conversar vai para o grupo do WhatsApp. Também, eu coloquei aqui, tá aqui no chat, ó, vou até colocar de novo aqui, mas eu vou colocar lá no grupo também. Pronto, Fica, ok, ok, tá bom? Mas se você tá quiser bom. clicar aqui no chat, daí ele já vai para lá. Não, eu vou Você, preferir no WhatsApp. tá, mas Jane, me fale uma coisa, você se percebeu dependente emocional de alguém? Ou é o que eu tenho escutado ultimamente, que eu estou dependente emocional. De quem? O de irmãos. De irmãos. Tá, legal. Não estou Puxa o gostando problema muito dos disso, seus, não. puxa o problema dos seus irmãos para você. É aquela coisa que eu penso que eles ainda são crianças e que eu ainda cuido deles. A salvadora. Exatamente. A Letícia preencheu o formulário, mas tem que ir. Tchau, Obrigada, Letícia. Letícia. Obrigada Abraço. por estarem aqui. É, Então Alguém vamos mais? finalizando, que aqui já são 9 horas, todas devem estar cansadas. A gente que agradece, elas estão agradecendo aqui no chat, a gente que agradece imensamente a participação de vocês. Parabéns por estarem aqui, como a gente falou, de 150 que se comprometeram com a gente. Eu falei, Ana, a gente vai fazer elas se comprometerem. Sim. Outras, mas vai, 22 ficou aqui
que realmente estiveram aqui, e a gente não tem dúvida que algo, quem esteve aqui, algo tirou. Mesmo que não venha fazer a mentoria agora, pode vir fazer numa outra época, mas que algo deve ter tirado daqui. Algum insight é sempre muito relevante para a nossa vida, esses encontros. Eu assisto muito esses encontros com outras pessoas, com outros mentores, e eu sempre aprendo. Nem sempre eu entro na mentoria, às vezes eu entro na mentoria, mas, né, está sempre em busca de autoconhecimento e conhecimento é bom demais. Então, eu agradeço imensamente a participação de todas vocês, tá Também. bom? Gratidão, gente, gratidão por nos ouvir, gratidão, por ter tido a paciência, por ouvir nossa história, né? E realmente vocês estão de parabéns por estarem aqui, por perseverarem conosco, né? Mais mentorias abertas a gente vai fazer, porque um pouquinho que a gente faça já é bastante para o outro. É esse o nosso intuito também, tá bom? Obrigada por tudo. Exato. Obrigada por essa noite. Um beijo para vocês. Boa noite, Boa meninas. noite.